Você acha que a limitação da cidadania italiana aconteceu porque os italianos ou o governo da Itália tem algo contra os descendentes, certo? Errado. Quer dizer, algo contra tem, mas não é bem aquilo que você está pensando. Nesse vídeo eu vou te mostrar que a limitação da cidadania italiana ius sanguinis teve muito mais a ver com o voto do descendente de italiano pelo mundo, que é um voto de esquerda, do que com qualquer outra bobagem que mencionaram. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino das notificações e é importante que você apoie o Lengoamare. Se você gosta do canal, você pode se tornar membro do Lengoamare e ter conteúdo exclusivo. Nos últimos anos, o papel político dos descendentes de italianos no mundo começou a ser mais debatido, sobretudo depois da recente mudança da lei da cidadania. Durante décadas, o ius sanguinis, que era o direito de sangue, permitiu que muitas pessoas, muitos descendentes, tivessem o direito a reconhecer a sua cidadania italiana pelo mundo, desde que conseguissem comprovar a linha de descendência sem nenhuma interrupção e que o seu antepassado não tivesse renunciado à cidadania. Essa regra levou a uma expansão significativa de cidadãos italianos que vivem fora da Itália. Hoje, segundo o AIRE, o registro de italianos residentes no exterior passa os 6,3 milhões de cidadãos oficialmente reconhecidos e inscritos para votar fora do território nacional. Desses, cerca de 3,1 milhões estão na América do Sul, com destaque para a Argentina e Brasil, que concentram algumas das maiores comunidades de italianos e ítalo-descendentes do mundo. E esses cidadãos têm o direito, sim, de votar nas eleições italianas, inclusive nas eleições gerais, por meio da chamada Circoscrizione Estero, uma divisão eleitoral criada no ano de 2001 que reserva assentos no parlamento para representantes dos italianos no exterior. São 8 deputados na Câmara e 4 senadores no Senado, escolhidos entre candidatos de 4 grandes regiões, inclusive a América do Sul. Embora esses números pareçam pequenos em termos de representação, apenas 12 dos 400 parlamentares, em momento de equilíbrio delicado na hora da eleição no parlamento italiano, esses votos podem ser decisivos. O exemplo clássico é o das eleições de 2006, em que a coalizão de centro-esquerda, liderada por Romano Prodi, venceu por uma margem muito estreita. Os votos da América do Sul foram fundamentais para garantir a maioria no Senado. Mas não foi só em 2006 que os votos dos italianos no exterior tiveram impacto. Em 2013, por exemplo, as eleições gerais italianas também revelaram a força do voto externo, quando o Movimento 5 Estrelas obteve um desempenho expressivo nas urnas do exterior, especialmente entre eleitores mais jovens e menos alinhados aos partidos tradicionais. Esse apoio ajudou o partido a crescer rapidamente no cenário nacional, influenciando a formação do governo e a agenda política dos anos seguintes. Historicamente, os votos dos italianos no exterior têm sido mais favoráveis aos partidos de centro-esquerda. Partidos como a Lega ou Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni, têm desempenho muito inferior quando falamos de votos do exterior se comparado ao desempenho que eles têm dentro do país. Isso se deve, em partes, às características socioculturais que o eleitorado italiano fora da Itália tem, o qual, na sua grande maioria, tende a ser mais moderado ou até progressista. Essas informações eleitorais são públicas e você pode ter acesso no site que eu deixo aqui na tela. Antes de continuarmos o vídeo, vamos conferir os resultados das últimas eleições e confrontar os votos dos italianos que vivem na Itália com os votos dos italianos no exterior. A última eleição para a Câmara disponível no site é de 2022. Os italianos que vivem na Itália votaram em sua maioria no Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni, considerado de direita, enquanto os italianos no exterior votaram em sua maioria no Partido Democrático, considerado de esquerda. Para o Senado, os últimos dados são de 2022 também. Os italianos que vivem na Itália votaram na direita no Fratelli d'Italia com Giorgia Meloni e os italianos no exterior votaram novamente na esquerda no Partido Democrático. Por último, vamos conferir também as eleições europeias de 2024. Os italianos que vivem na Itália votaram na direita, Fratelli d'Italia, e outra vez os italianos no exterior votaram na esquerda, no Partido Democrático. A realidade também é confirmada pela pesquisa feita pela Universidade dos Estudos de Roma, La Sapienza, a qual analisou os votos dos italianos no exterior e destacou essa tendência do voto na esquerda. É possível sim já pensar que a limitação da cidadania italiana para os descendentes no exterior, encabeçada pelo governo de direita, no fundo, tenha mais a ver com isso do que com outras coisas. Tendo em vista que, limitando a cidadania italiana ius sanguinis, querendo ou não,
por aquilo que a gente já conseguiu ver, eles também acabam limitando a base de votantes da esquerda. O fato é que esses episódios mostram que, apesar de representarem uma fração dos parlamentares, os eleitores do exterior podem sim se tornar protagonistas em momentos cruciais, mudando não somente os resultados eleitorais, mas também a direção das políticas italianas. Portanto, você que estava aí com sentimentalismos, pensando que de fato eles tinham algo realmente contra os descendentes italianos pelo mundo, pode começar a enxugar as lágrimas, porque isso daqui foi uma estratégia eleitoreira. E claro, eu já lembro você que precisa fazer um reconhecimento da sua cidadania italiana, agora é possível encaminhar por meio da via judicial. Fala com a Alma Cidadania. Diz para eles que você chegou através do canal Lenguamare e eles vão te ajudar. Contudo, agora com essa mudança na lei da cidadania aprovada em 2025, com a limitação, o voto da esquerda pode ficar ainda maior. Sabemos que essa limitação exclui milhões de pessoas no mundo e muitos dos que podem votar estão pensando em dar um voto de protesto. Assim sendo, o reflexo começou a surgir principalmente nas redes sociais e nas comunidades de italianos pelo mundo. Muitos cidadãos reconhecidos, como já falei, têm pensado em utilizar o voto como uma forma de protesto. Em especial, uma parcela expressiva desses eleitores, aquela parcela que não se identifica com as ideologias de esquerda, já se manifestaram a favor de eleger os partidos de esquerda para fazer oposição ao governo agora que limitou a cidadania. É claro que a influência numérica dos votos do exterior tem sim os seus limites. Na última eleição geral, em 2022, o índice de participação entre os italianos fora da Itália foi de apenas 27%, menos de 1/3 dos eleitores registrados. Mas esse número pode enganar. Em eleições com margens apertadas, como frequentemente acontece na política italiana, esses votos podem mudar o equilíbrio de forças no parlamento, especialmente se estiverem concentrados numa determinada coligação. Há ainda de se considerar que agora existe a motivação por causa da limitação, o que pode mobilizar um número maior de eleitores. Além disso, como vimos, o voto do exterior apresenta diferença significativa daqueles votos que são feitos dentro da Itália. Em 2022, por exemplo, o partido mais votado, especialmente na América do Sul, foi o Movimento 5 Estrelas, seguido pelo Partido Democrático. Os votos que vimos antes eram votos da comunidade italiana no exterior do mundo inteiro, onde o PD então fica em primeiro lugar. Já partidos de direita, como a Lega ou Fratelli d'Italia, tiveram desempenho inferior nas urnas fora do território italiano. Com a insatisfação crescente causada pela nova legislação, é provável sim que esse padrão se acentue nas próximas eleições, como a adesão maior do voto de protesto desses cidadãos já reconhecidos que têm direito ao voto, que são pessoas de direita, mas estão com raiva e vão votar na esquerda. Para muitos, a mudança no Ius Sanguinis não foi apenas uma reforma administrativa. Para eles, foi sim uma forma de exclusão. E de fato foi sim uma forma de exclusão, mas não naquela perspectiva sentimentalista, como disse. Foi, ao meu ver, um trabalho um pouco mais pragmático, uma estratégia para que, com o tempo, se comece a reduzir a base dos partidos de esquerda italianos no exterior. E certamente, é claro, a médio e longo prazo, essa limitação vai causar uma redução no eleitorado do exterior, já que bem menos descendentes conseguirão ser reconhecidos como italianos. Mas no curto prazo, o efeito colateral da nova lei pode ser justamente o contrário. Em resumo, o voto dos italianos no exterior pode ganhar maior centralidade nas próximas eleições, assim como já teve. Não pelo seu número de cadeiras, é óbvio, mas pela sua capacidade de inclinar a balança para um lado em momentos decisivos. E diante da exclusão de muitos descendentes pelo mundo e de novas regras que vão criar para que se mantenha a cidadania, isso vai ficar cada vez mais claro no voto do descendente. E no meio de muito sentimentalismo, é óbvio, algo precisa ficar claro que foi a intenção pragmática do governo de direita de eliminar uma certa base da esquerda no exterior. No entanto, o mais importante é que a gente mantenha as nossas origens. Política é política, todo partido vai querer puxar a brasa para o seu assado e vai querer derrotar na medida do possível o seu inimigo. Se você tem origem vêneta, aprenda a língua vêneta comigo, língua dos nossos antepassados. Eu também sou de origem vêneta. É claro que também tenho curso de italiano, curso de latim,
e agora o curso de bergamasco, que é uma variação da língua lombarda. Muitos que vieram para o Brasil também falavam bergamasco. Todos os contatos para você ter acesso estão aqui embaixo do vídeo. Aproveita e já me deixa aqui nos comentários, nas próximas eleições, em quem você pretende votar, na esquerda ou na direita. E se você quiser saber um pouco mais sobre o reconhecimento da cidadania via judicial, então indico que você assista esse vídeo aqui.